nigga, you fucking fight back. Não, eu vou ser curto e grosso. O Flamengo esse 2023 não vai ganhar nem o Carioca. Como é que é? Não vai ganhar nem um Carioca. É um baita antes também, tá vendo? É antes. Mas é opinião, meu irmão. Eu não posso dar minha opinião. Mas baseado em que a sua opinião, Cicinho? Baseado no crescimento do Fluminense, do Vasco. Baseado nessa alegria que o Vasco tá de enfrentar o Flamengo de volta à primeira quer dizer, divisão. a alegria ganha jogo. Baseado no investimento então, do Botafogo, que se tornará o Botafogo do Botafogo. Então, o Flamengo não ganha nem o Carioca. Pronto, a produção Patati tá por aí, chama ele. Ah, mas o Flamengo é podre de rico. Ontem eu ouvi bastante vocês, né? Ele vai conseguir contratar. Não existe, de novo, achar 4 craques assim. Tu vai contratar 4 jogadores melhores, mas encaixar como eles encaixaram, com a ideia, com o jeito, tem que cair mais uma tempestade, que só cai, aliás, no Real Madrid. É o único clube do mundo que consegue ir contratando craques e todos encaixam. Mais ou menos todos encaixam, né? Cada encaixou. Mas esse o vai ser Bale encaixou até uma parte, né? Na hora que parar Gabigol, Everton Ribeiro, Rascaeta, pode escrever. Quer escrever? Escreve. Porque Gabigol e Pedro ainda tem tempo. Então o que o Flamengo vai ganhar? O Flamengo vai ganhar como todos os grandes clubes brasileiros recentemente ganharam. Tu fica uma década ganhando, disputando, isso. Esses caras vão parando ou vão sendo vendidos e tu vai perdendo. Não acha outros. Mas é que pode... O Flamengo... Não, que os caras estão dizendo que é pra sempre, não é pra sempre. É que assim, o Flamengo, ele... Pra sempre é a música do Roberto Carlos, aquela. Eu discordo um pouco da visão do Potter, a gente já teve esse debate aqui, porque o Potter era da ideia de que o Flamengo, ele é um conjunto ali de 4 caras que encaixaram e encaixaram muito bem, né? Os caras estão malucos, Mas na própria saída do Bruno Henrique, tu tem uma reposição que é o Pedro. Entendeu? Daqui a pouco o Felipe Luiz está saindo, mas tem o Ayrton Lucas que até participa do jogo. O Rodinei sai, tem o Mateuzinho. E aí tu vai... O Flamengo, ele chegou a um patamar, ele descolou tanto da realidade sul-americana. O Flamengo hoje tem um orçamento maior e receita maior do que clubes médios da Europa. O Flamengo, se estivesse poderia estar na Champions League com essa receita. O Flamengo vai bater em 1 bilhão. E a dívida dele é de 250 milhões. O Flamengo, se ele quisesse, iria no banco agora e quitava a dívida. Como a dívida está equacionada, ele vai ter dinheiro ele vai circular o dinheiro, exato. Mas ele poderia pagar essa dívida. É um clube que há 10 anos tinha uma dívida de 800 milhões, arrecadava 185. Então a dívida do Flamengo ela só aumentava. Aí o clube tem uma reestruturação administrativa, passa por todo um processo duro de reorganização, e hoje ele está num patamar que daqui a pouco, e o Potter tem razão nesse sentido, esses caras não vão durar para sempre, o jogador ele tem um ciclo, mas o Flamengo, quando ele vai buscar no mercado, ele não vai precisar acionar o capa dele como o Inter fez, ou o CDD como tem o Grêmio, para procurar o jogador que ninguém viu antes. Ele vai olhar, daqui a pouco ele olha e diz, pô, mas lá no Grêmio está surgindo um cara, eu vou pegar. O Bitelo, esse é um cara que eu posso trabalhar aqui, trazer para trabalhar um ano, eu vou lá e compro o Bitelo. Eu posso pegar o Wanderson, Pedro Henrique do Inter, ele vai buscar os melhores, e aí a tua margem de erro ela diminui muito. Então, tendo o critério com a organização que tem, eu acho que vai ser muito difícil que o Flamengo perca. Até porque, no debate anterior a gente tinha trazido isso, o Flamengo criou uma forma no seu estatuto em que ele blinda a gestão. O cara não pode cometer loucura lá, porque o estatuto prevê que ele não pode cometer loucura. Tá, mas aí tu pensa comigo, ele tem, quando precisa fazer substituições no ataque, ele tem o Everton e ele tem o Marinho, por exemplo. E aí despenca o time. O Cebolinha é o cara que está recuperando o nível dele. Mas o Cebolinha é menos que o Gabigol, é menos que o Pedro, é menos que o Bruno Henrique. É menos que todos eles. Aí que tá, Léo, nós só discordamos de uma coisa. Volta o Bruno Henrique agora. Eu não estou falando da gestão do Flamengo, eu estou dizendo o seguinte, por mais que tudo isso esteja certo, o que faz o Flamengo ganhar é o quarteto. Diz que mesmo o que levanta a taça é isso aí. É a diferença. Né? Ou seja, o que vai acontecer com o Flamengo? Vai acontecer com o Flamengo que aconteceu na década de 2000 com o São Paulo e com o Inter. Vai ter um ciclo vencedor, mas vai depender ainda de individualidades, porque na real, o que ganha a segunda Libertadores em 3 anos do Flamengo é a individualidade, que claro, é ancorada em cima de um grande trabalho, blá 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 blá, mas no final das contas é essa. E onde está a minha discordância contigo? Para mim, para um Flamengo continuar sendo assim, dominante, 3 finais de Libertadores seguidas, por exemplo, ele tem que ter e ele tem que achar um outro Gabigol ao mesmo tempo.
um outro Gabigol, um outro Pedro, um outro Everton Ribeiro e um outro Arrascaeta, principalmente esses dois. Mas o Everton Ribeiro, por exemplo, só não é o craque da partida porque o Gabigol faz o gol, né? Porque ele é o craque da partida. Mas ele tem, Potter, no banco de reservas, por exemplo, surgindo o Vitor Hugo. É menos. Não, é menos. Assim como o João como o João Gomes era menos. Mas também não vai decidir título. Mas entendeu? Ele é menos hoje, mas a gente não sabe o futuro. Nós temos que ver o hoje. Tudo hoje. bem. Daqui a pouco, quantos meninos a gente diz assim, esse menino aí vai ser de outro mundo. Ele não, sobe, Guerrinha, mas é um processo de construção. O Everton Ribeiro, que o Guerrinha disse que é melhor que o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, quando sai daqui do Brasil, ele é candidato, ele é melhor jogador de destaque da Copa América. Também, né? O Cebolinha vai para Portugal, não encaixa lá, não decola lá. Mas assim é esse Gabigol, Cebolinha, né? Que volta. Mas eles são jogadores diferentes, de características diferentes, de forma de jogar diferente. Perfeita, né? É que há uma tempestade perfeita. Há uma tempestade perfeita que é uma super competência. É uma super competência no ninho do urubu. Uma super competência para vender caro, bem. Né? E comprar bem. Né? E uma competência que aí é que tá o tiro, não sei a expressão. Isso é o Flamengo, que é uma coisa meio ímpar no futebol e que acontece em décadas no clube, demora décadas para acontecer. Que é 4 jogadores serem contratados, o quinto elemento é o Pedro, e eles estarem na mesma época, na mesma temporada, encaixando. O Flamengo vai ter que achar um outro Everton Ribeiro, um outro Arrascaeta, um outro Pedro, um outro Gabigol. Tem um ponto aí que é favorável à direção. Com esse monte de dinheiro, que não garante muita coisa. É muito em consideração a questão de tudo que aconteceu ao mesmo tempo em termos de dinheiro, né? Mas o Flamengo tem um ponto que diferencia ele de todos os clubes que já tiveram dinheiro. E em determinado momento, o Flamengo continuou tendo sede de contratar. O Flamengo, em determinado momento, a gente diz assim, mas será que precisava? Teve essa discussão agora quando veio o Vidal. Mas olha o custo que vai ter o Vidal. Cara, o Vidal não tá jogando porque o outro menino virou um monstro da noite pro dia. É que a fórmula, Bagé, a fórmula que fez o Flamengo vencedor é botar guri. Tudo bem, para jogar. Porque vende também. Mas o que eu estou dizendo é que o Flamengo não se contentou em contratações. Nós ouvimos várias vezes o seguinte, claro que os patamares financeiros não são os mesmos, né? Mas aí é o mérito também do Flamengo. A direção de futebol do Flamengo contratava, e daqui a pouco surgia um jogador muito bom, em patamares elevadíssimos, e o Flamengo olhava assim, esse cara serve para nós aqui. O Flamengo não fechou o mercado em nenhum momento. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no Frozô, na Maré Mansa, com um técnico amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, de qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim. Qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. O Vitor Pereira pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, meu irmão, pede para sair. Pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné. Isso é uma piada.